Então, nesse exercício, dados os pontos A, B e C, determinar um quarto ponto D, tal que AD seja igual a BC vetorial AC. Ok. Aqui nós temos os vetores BC e AC, e nós temos esses pontos. A gente pode começar uma saída para esse exercício. Seria começar resolvendo o exercício partindo aqui do que nós temos. Então nós podemos calcular o vetor BC e o vetor AC. Como que a gente faz para calcular o vetor BC? Muito bem. Então, C menos B, isso nos dá o vetor BC. E para calcular o vetor AC? C menos A. Como nós temos os pontos B e C, né? Vamos lá, nas coordenadas dos pontos, já vamos fazer essa conta aqui, que seria C menos B. Sempre começando de C, primeiro o número que está em C e depois o que está em B. Então nós vamos fazer 2 menos 3. Vai ficar? Menos 1. Depois, menos 1 menos 0. Menos 1. Menos 3 menos 1. Menos 4. Menos 4. E para o C menos A, a mesma coisa. 2 menos 2. Depois, menos 1 menos 1. Menos 2. Menos 2. E menos 3 menos 1. Menos menos 1. Mais 1. Né? Que vai ficar o quê? Menos 2. Menos 3. Ficaria menos 3 mais 1, né? Que fica igual a menos 2. Muito bem. Como nós não temos o ponto D, nós podemos atribuir, por exemplo, vamos supor que o ponto D é dado por coordenadas x, y e z. Nós não sabemos quais são essas coordenadas. Ok. Sabendo disso, então, nós podemos escrever o ponto AD. Considerando que o ponto D tem essas coordenadas, então o vetor AD ele será escrito como o quê? D menos A. As coordenadas de D são x, y, z. Então vai ficar x menos 2, y menos 1, e depois z, né? Z menos 1. Tudo bem? Porque um menos é daqui e o outro menos é do menos 1 lá da coordenada do A. Ok? Então, reescrevendo isso daqui, nós temos que o vetor AD ele vai ser x menos 2, y menos 1 e z mais 1. Tudo bem? Perfeito. Nós temos então que isso é igual ao produto vetorial de BC a C. Para a gente fazer igualar isso, então vamos primeiro calcular o produto vetorial e aí depois a gente iguala esse resultado com AD. Tá bom? Que é o que a gente está procurando aqui. Bom, então vamos calcular aqui o produto vetorial. Então, para calcular o produto vetorial, nós vamos escrever aqui, ó, BC AC vai ser igual I J K. Vamos substituir aqui as coordenadas de BC, né? Quais são as coordenadas de BC? Vamos pegar aqui, ó, menos 1, menos 4, ok? Então, menos 1, menos 4. E depois as coordenadas de AC. 0, menos 2, menos 2. Feito isso, vamos aplicar aqui o teorema de Laplace para calcular isso. A gente pode escolher uma linha ou uma coluna. A primeira coluna tem que ser curso. Pode ser. Podemos pegar a primeira coluna ou a segunda coluna, ou a terceira, né? Ou a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Qualquer uma delas. Tem 0, bota mais fácil. Isso, essa.
Tem uma ideia boa aqui. Se a gente pegar que tem zero, fica mais rápido de fazer a conta, né? A gente faz uma conta mesmo. Muito bom. Vamos seguir a sugestão aqui então. Poderia pegar qualquer uma, tá? Então, por exemplo, pegou lá a primeira coluna. Tem um zero ali, então a conta é menor. O trabalho é menor. Então vamos pegar então menos 1 elevado à posição do i, que seria 1 mais 1, vezes o próprio i, vezes o determinante, quando eu tiro a primeira linha e a primeira coluna. Então vai ficar o determinante aqui de menos 1, menos 4, menos 2 e menos 2. Coloco novamente o menos 1, aí vou ali para a posição desse aqui, ó. Tá? Então vai ficar o quê? Posição é segunda linha, primeira coluna, vezes o menos 1, vezes o determinante do que sobra. Né? Então eu vou tirar a primeira coluna e a segunda linha. Então vai ficar o quê? J, K, depois menos 2, menos 2. Aqui ficou meio junto, né? Tudo bem? Então vamos, tiramos aqui, ó, para esse menos 1, a primeira coluna, né? E a segunda linha. Então sobrou JK, menos 2 e menos 2. Tudo bem? Continuando, que nós vamos ter um positivo, né? 1 elevado ao quadrado dá um positivo, vezes i vai ficar o próprio i, que multiplica. Então nós vamos fazer esse determinante aqui, ó. Menos 1 vezes menos 2, menos com menos dá mais, com menos dá menos, 4 vezes 2, 8. Aqui vai ficar, como nós temos expoente 3, vai ficar menos 1 vezes menos 1. Né? Aqui vai dar menos 1 vezes menos 1. Então fica um positivo. Um positivo que multiplica o determinante. Então aqui nós vamos ter mais 1. Nem precisaria colocar, mas nós vamos colocar ali, tá? Porque é o número 1 só para vocês lembrarem. E aí multiplica aqui j vezes menos 2, então vai ficar menos 2j. E depois faz a volta, né? Que seria menos com menos dá mais, 2k. Continuando então, fazendo aqui a conta, então nós vamos ter menos 6i, 2 menos 8 dá menos 6, vezes i, menos 6i. E aqui nós teríamos menos 2j mais 2k. Ora, isso aqui é o que? BC vetorial AC. Então nós já temos esse vetor. Tudo bem? Bom, o exercício, ele não para aqui, né? Ele pede o quê? Para a gente achar o D, tal que aconteça isso, ó. AD seja igual a BC vetorial AC. É isso que nós temos no nosso exercício. Como nós já calculamos o vetor AD, nós vamos substituir ele daqui. Substituindo, então, nós vamos ter x menos 2, y menos 1, z mais 1. E BC vetorial AC, também aqui nós temos. Ó. Nós vamos escrever dessa forma só para ficar mais fácil para igualar. Então, o que tem i vai na primeira coordenada, ó, menos 6. O que tem j vai na segunda coordenada. E o que tem k vai na terceira coordenada. Só escrevemos assim para ficar mais fácil, para a gente poder comparar os dois vetores. Bom, disso nós temos o quê? Que a primeira coordenada desse é igual a 6. Menos 6. Isso, igual a menos 6. Vou separar aqui para a gente colocar essas constatações aqui. Então, x menos 2 é igual a menos 6. Isso significa o quê? Que o x é igual a menos 6 mais 2. X vai ser igual a menos 4. Tudo bem? Fazendo a mesma coisa com o y, nós vamos pegar aqui, ó. Y menos 1 igual a menos 2. Tudo bem? Então, y
menos 1, que é igual a menos 2. Faz a conta, então nós vamos ter aqui y igual a menos 2 mais 1, né? Que vai ficar menos 1. E por fim, aí nós temos o z, que é o z mais 1, e isso é igual a 2. Vamos colocar aqui, ó, no finalzinho, só para a gente... Então, z mais 1 é igual a 2. Z mais 1 igual a 2. Então, z é igual a 1. Consequentemente, né, já que nós achamos o x, o y e o z, nós respondemos o que o exercício perguntava, né, que é o quê? As coordenadas do ponto D. Quais seriam as coordenadas, então, do ponto D? Só para a gente fechar o exercício. Então, D ele tem coordenadas menos 4, menos 1 e 1. Okay? Então, isso é o que o exercício pedia para a gente determinar ali, né? As coordenadas de D.